Bom, bom dia. Bom dia. Bom dia, queridos alunos. Bom dia a todos. Estou brincando com esse negócio de alunos. Bom dia a todos. Bom dia a você que acessou esse vídeo. Obrigado pela presença e por assistir, né? Obrigado. Obrigado também pela força que vocês estão me dando, se inscrevendo no canal, gostando, manifestando que estão gostando do conteúdo. Muito obrigado também. Bom, nós, nesta aula de hoje aqui, o que viemos fazer? Eu devo já ter comentado para vocês, mas eu gosto sempre de comentar para quem está chegando agora no conteúdo, é que eu tenho esse projeto da Escola de Filosofia e eu estou construindo este conteúdo. O objetivo da Escola de Filosofia é fazer análises sobre algumas obras que eu considero assim centrais para a história do pensamento. Para te falar a verdade, eu não tenho nenhuma assim regra para escolher as obras que eu venho escolhendo. Eu simplesmente escolho as que eu gosto, leio e venho aqui e analiso e converso elas com vocês. É isso que eu faço. Então, dentro desse espírito, eu gostaria de compartilhar com vocês uma análise sobre esta obra chamada Alice no País das Maravilhas. O autor dessa obra é Lewis Carroll, que é um pseudônimo para Charles Dodgson, professor de matemática. Pois bem, eu pretendo dividir essa aula aqui em duas partes. Na primeira parte da aula, o que eu farei? Na primeira parte da aula, eu vou explicar um pouco sobre o estilo da obra, que é o chamado nonsense. E com isso, eu pretendo enquadrar a obra numa temática geral, para que nós possamos ler o livro com um pouco mais de tenacidade, entendeu? Em segundo lugar, eu pretendo fazer uma brevíssima narrativa da obra, procurando estacionar em alguns pontos que eu julgue interessante para que façamos uma análise mais profunda. É claro que você vai perguntar assim para mim, puxa, mas no que isso interessa? Ora, então eu preciso fazer um alerta para você. Veja, é muito fácil e é muito comum você encontrar pessoas que acreditam que o livro Alice no País das Maravilhas seja um simples conto infantil. É muito fácil você ver pessoas que não conseguem enxergar com mais profundidade o que esse livro dizia nas suas entrelinhas. E não é fácil mesmo, sobretudo porque é um livro estrangeiro, né? Isso sempre dificulta um pouco a coisa. Então, se você ainda tem esse tipo de ingenuidade, me desculpe, mas eu vou acabar com ela. Alice no País das Maravilhas não é um livro meramente infantil. Ele pode ser isso também, se você quiser, não tem problema nenhum. Mas, acima de tudo, ele é um livro que coloca alguns questionamentos interessantes. E é isto que será o objeto da minha análise. Tá bom? Deixa eu ver aqui o que eu ia falar mais. Não, é isso. É isso que eu gostaria de falar por enquanto. Então, gente, se vocês tiverem um pouquinho só
de amor próprio. Eu sei que é extremamente arrogante que eu fico aqui falando pra vocês o que vocês têm que fazer da vida de vocês. Eu, honestamente, não faço isso muitas vezes. Eu tenho, assim, muitos defeitos, mas eu tenho uma qualidade. Eu costumo cuidar só da minha vida. Mas, agora eu vou me dar aqui esse direito de sugerir que vocês leiam essa obra. Leiam a obra. Eu não sei se tem livre na internet. Eu tinha um livro aqui em casa. Não sei se está disponível na internet. Deve estar. Se você não tiver, você pode encontrar esse livro nas melhores bibliotecas. Tá? Certo? Então vamos a uma primeira perspectiva da obra. Vamos lá, gente. Bom, como eu já disse, ela foi escrita por um tal de Lewis Carroll, que era o pseudônimo de um autor chamado Charles Dodson. Charles Dodson era um professor de matemática que tinha uma paixão especial pela lógica. E isto é muito presente no livro. O livro, ele está integrado a um estilo literário, não sei se eu posso chamar assim, porque eu não sou poeta, não sou nada disso. Ele está integrado num estilo, numa escola, não sei se chega a ser uma escola, mas é o que se chama de nonsense. É um estilo literário tipicamente inglês, o nonsense. O que é o nonsense? O nonsense, em uma tradução literal, significa sem sentido. É o humor do sem sentido. É a risada que nós temos quando ouvimos ou vemos alguma coisa que aparentemente não tem sentido. Esse é o nonsense. Só que o nonsense, ele traz um recado por trás excepcional. O nonsense, ele parte do pressuposto que o mundo não tem um sentido. Mas de que sentido ele está falando? O mundo não tem um sentido objetivo. É disso que se trata. O mundo não tem um sentido objetivo. Eu vou traduzir isso aqui para uma linguagem mais simples. O que significa dizer que alguma coisa não tem um sentido objetivo? Significa dizer o seguinte: o mundo não tem uma lógica natural. O mundo não tem uma ordem natural pré-estabelecida. Não existe no mundo um pergaminho mágico com todas as respostas prontas. Não existe no mundo uma caixa de mistérios que eu abra e descubra o que fazer e o que não fazer. Em suma, não existe no mundo nada que, por ele mesmo, dê sentido ao mundo. Isso significa que quem dá sentido ao mundo somos nós. Então, o nonsense, a partir dessa perspectiva, o que as obras de nonsense fazem para brincar com essa questão? Elas procuram construir mundos cuja ordem natural do mundo, interna do mundo que foi construído, ela é completamente diferente do que nós acreditamos que é o certo. Só que esta obra, esta construção lógica, esta construção, ela não desrespeita as regras da lógica. Então o nonsense, ao mesmo tempo que ele reconhece o poder da lógica, ele reconhece o poder que essa lógica tem para criar mundos completamente diferentes daquilo que nós achamos que é o correto. E
fundo, o nonsense o que faz? Joga na nossa cara que muito do que nós acreditamos que é o correto, que é o coerente, é simplesmente a nossa forma de correto. É a nossa coerência. É a coerência da nossa visão particular. É a coerência, muitas vezes, do que nos ensinaram que é o coerente. O nonsense adora brincar com isto. O coerente é aquilo que nos ensinaram que é coerente. E sendo assim, poderíamos ter aprendido outra coerência. Como o nonsense faz isso? Construindo mundos que mostram que a ordem das coisas poderia ser outra. Não é magnífico? Então veja, o que é o País das Maravilhas? É um mundo onde a ordem natural que ali reina, ela é diferente, ela é completamente diferente da nossa, do mundo nosso aqui. Só que ela, primeiro, para as pessoas que de lá, ela é completamente coerente. Segundo, ela está sustentada nos mesmos pressupostos que nós sustentamos as nossas verdades. No fundo, o questionamento do nonsense é o seguinte. A pergunta central é essa. Por que o mundo construído como País das Maravilhas, por que este mundo é mais falso que o mundo que nós estamos? Por que o mundo das maravilhas, o País das Maravilhas, ele é menos real que o mundo que nós estamos? O que nos permite dizer que a ordem natural das coisas é o nosso mundo e não a do Alice no País das Maravilhas? O nonsense não busca responder qual é a ordem natural das coisas correta. Não. Ele apenas busca constatar que não há ordem natural das coisas, que a ordem das coisas é uma construção. E que como construção poderia ser diferente. E é por isso que, embora Alice, dentro do País das Maravilhas, achasse tudo o que acontecia ali extremamente estranho, nenhum dos outros habitantes achavam. Todos eles viviam como se aquelas coisas fossem as mais óbvias. Alice representa o choque de dois mundos. Mas nem Alice, nem os habitantes do País das Maravilhas conseguem perceber que o que eles acham que é a ordem natural do mundo, no fundo é a ordem que eles aprenderam que é a natural do mundo. Legal? Esse é o primeiro ponto. Então veja uma coisa. Veja que engraçado.
Lewis Carroll coloca no País das Maravilhas um cara que entende isto. Um cara que entende que o mundo tem uma ordem que foi definida pelas pessoas, mas que no fundo poderia ser outro. Poderia ser outra a ordem. Lewis Carroll põe um personagem dentro do País das Maravilhas que reconhece que os seus companheiros ali do País das Maravilhas são no fundo loucos, porque vivem numa ordem que não é ordem coisa nenhuma, mas que também percebe que a ordem que traz Alice e que ela quer que seja a verdadeira, esta também é louca. Também não tem fundamentos na realidade. Tanto o mundo do País das Maravilhas quanto o mundo de Alice não tem fundamentos firmes na realidade para você afirmar isto é real, isto não é real. Não tem nem o mundo das Maravilhas, nem o de Alice, que é o mundo real. No nosso mundo real, não há como afirmar seguramente o mundo é isto. Ou isto é por quê? Não há fundamentos de verdade no nosso mundo real. Tal como não há no País das Maravilhas. E Lewis Carroll coloca um personagem para dizer isto. Ele faz o papel, digamos, do filósofo, daquele que reconhece a loucura alheia, daquele que é o único consciente ali de si. Qual é o nome do personagem que ele põe, que faz esse papel? É o gato. É o gato de Cheshire. Então, mais pra frente na obra, Alice vai encontrar um gato, o gato de Cheshire, e eles vão dialogar. E Alice estava perdida na floresta, andando, e de repente ela vê o gato na frente dela. Ela já tinha visto o gato, mas dessa vez é que ela vai conversar mais atentamente com ele. Ela está andando no meio da floresta, em cima da árvore tem um gato. O gato vira para ela e fala assim... Não, ela vira para o gato e fala assim... Eu não sei para onde ir. Eu não sei para onde ir. Como é que eu faço aqui? Qual é o caminho certo aqui? Aí ele fala para ela, olha, depende de onde você quer ir. Por ali, por exemplo, ele continua, olha, por ali, por exemplo, tem a casa da lebre de março. Por ali tem a casa do chapeleiro maluco. Escolha qualquer uma das duas. Ambos são loucos. Alice vira para ele e fala assim, não, mas eu não quero me encontrar com gente louca. E ele diz, é impossível. Todos aqui são loucos. Eu sou louco, você é louca. Quer dizer, veja que engraçado. O gato, ele é o único que percebe que, no fundo, a lógica que nós acreditamos que o mundo tem, ela é a nossa lógica. E que, no fundo, somos todos loucos. Ele é o único que percebe. Por que ele fala que todos são loucos? Tanto ele, do País das Maravilhas, como Alice. Porque ele é o único que percebe que a verdade, ela é uma construção subjetiva. E que, no fundo, o que você diz que é verdade, que é o correto, que é o coerente, é a sua coerência. Ele é o único que percebe isso. Também é o único em relação aos cidadãos do País das Maravilhas. Porque esses também acham que estão corretos. Por isso que eles ficam brigando com a Alice. A Alice acha que está correta, eles acham que estão corretos. E o gato? O gato faz o papel assim de um interlocutor que fica vendo tudo de cima. Como um grande teatro de fantoches.
ele não controla as pessoas, né? Mas é como se fosse, assim, como se fosse um filósofo mesmo, né? Vendo a realidade e vendo que o que aqueles cidadãos consideravam o correto era apenas a forma. Quer dizer, o que aqueles cidadãos achavam que era o certo era apenas a forma deles verem o mundo. Porque o mundo não tem sentido em si. Esse é o recado do nonsense. Tá bom? Então veja, o nonsense, ele expõe, e isso é claro no País das Maravilhas, um mundo onde as relações, por exemplo, entre os eventos, elas não são claras. São evocados eventos que não têm nada a ver com outros para explicá-los, por exemplo. Isso acontece direto no livro. Direto no livro, coisas são definidas a partir da vontade dos agentes, definições arbitrárias. Como, por exemplo, na conversa de Alice com o Chapeleiro Maluco, que ele fala sobre o tempo, ele fala, se você conhecesse o tempo como eu, você não diria que ele era uma coisa, e sim alguém. Quer dizer, uma definição completamente arbitrária de tempo. No nonsense reina essa obscuridade. Quer dizer, ninguém explica nada satisfatoriamente, ninguém demonstra nada, é tudo meio que imposto às pessoas como se fosse a verdade, indiscutível. Só que quando ele faz isso, ele não está falando só do País das Maravilhas, ele está falando do nosso mundo. O nosso mundo é assim. Peguem e vejam a conduta das pessoas. O nosso mundo é assim. Quantas pessoas tentaram explicar coisas baseados em eventos que no fundo não tinham nada a ver com elas? Quantas vezes já não foram evocadas desculpas e desculpas e desculpas e desculpas e desculpas para simplesmente camuflar o que é a minha vontade pessoal sobre as coisas? Quer dizer, o cara vai lá e inventa 1 milhão de desculpas para tomar uma atitude que no fundo é a vontade dele. É a vontade pessoal e arbitrária dele. Quantas vezes nós não fomos expostos assim a um ar de obscuridade que no final das contas acabou por explicar coisas que no fundo não ficaram explicadas? Então, Lewis Carroll, ele usa isso para criticar, por exemplo, como as crianças elas aprendem esse tipo de coisa dos adultos e aprendem sem que haja uma lógica real e uma ordem ou uma explicação, ou nada. Quer dizer, no fundo é assim. Eu estou certo porque eu sou o mais velho e o mais velho está certo. Alice mesmo é uma criança inocente que tenta entender um mundo completamente irracional e grosseiro. E pior, ela não sabe que é irracional. Então, essas são questões importantes que nós colocamos aqui. Rapidamente, uma outra questão que eu gostaria de analisar sobre o nonsense é o seguinte, e essa é uma questão que torna muito divertida a leitura. É assim, o nonsense adora fazer essa brincadeira. É dizer coisas que no fundo não dizem nada, que não tem qualquer significado, mas dizendo, você faz parecer que tem algum significado e aí as pessoas passam a buscar um significado elas mesmas. Isso acontece direto. Quer dizer, você diz uma coisa, você
dá aquela coisa, um ar assim de obscuridade, né? E no fundo, você não quer dizer nada, mas as pessoas tendem, como as pessoas têm vergonha de reconhecer que não entenderam picas do que você disse, elas, ao invés disso, elas vão buscar um significado. E elas acabam dando um significado às coisas. Então, eu poderia citar o exemplo mais clássico disso na obra. Alice conversa com o chapeleiro maluco. E logo no começo da conversa, o chapeleiro faz uma charada a ela. E a charada é: por que um corvo se parece com uma escrivaninha? Não é só, Alice. Quando você ouve isso, eu aposto que agora você está fazendo isso, automaticamente você tende a tentar achar um sentido a isso. Puxa, mas deve haver alguma... Se ele está perguntando, deve haver alguma razão muito forte por trás disso. Deve haver alguma causa que ligue um corvo a uma escrivaninha. Qual é? E aí você fica pensando. E depois você passar 10 minutos pensando, e a Alice também, Alice vira para ele e fala assim: ai, desisto. Qual é a resposta? E ele diz: não tenho a menor ideia. Vocês entenderam? A brincadeira do nonsense é essa. Mas não é só uma vez, várias vezes ele diz coisas e você fica pensando sobre elas, querendo encontrar um sentido, e você não encontra. Porque não há um sentido mesmo. Tá? Então, esses são os aspectos que eu gostaria de comentar inicialmente. E a partir de agora, eu passo a analisar a obra em si. Vamos lá. Bom, a obra começa com Alice no seu jardim, dormindo no colo de alguém, não sei se era a mãe, a irmã dela, não me interessa. E Alice tem lá perto dela um livro. E Alice abre este livro, mas rapidamente ela se desencanta com o livro. Por quê? Porque, segundo ela, de que serve um livro sem figuras nem diálogos? Quer dizer, tinha lá um livro, mas para o seu desencanto, o livro não tinha nem figuras nem diálogos, o que a deixa muito chateada. Isso aparece na primeira página da Alice no País das Maravilhas, que eu já acho fantástico. Um livro sem figuras nem diálogos. O que ele pode trazer? Então a resposta é a seguinte, né? Um livro sem figuras nem diálogos liberta nossa imaginação. Claro, um livro com figuras e diálogos, ele é um livro que nos mantém prisioneiros das figuras e dos diálogos. Porque você imagina uma cena. Eu escrevo no livro: o fulano pulou da janela. Aí do lado eu ponho uma figura de um cara pulando da janela. Pronto. Você acaba de aprisionar os seus leitores. Porque agora eles não têm a liberdade de pensar na cena. A cena já está dada. A figura já está lá. Basta eles olharem na figura. Isso é ruim. Porque os seus leitores poderiam ter o prazer de abstrair a cena e de aí eles inventarem a sua janela, o seu personagem, a sua casa, tudo que estava implicado ali. Agora eles não têm mais essa oportunidade. Por quê? Porque você os tirou a oportunidade. A mesma coisa um diálogo. Eu falo: fulaninho dialogou fervorosamente com o Beltrano. Você pode colocar o diálogo lá. Ou você pode simplesmente escrever isso e esperar que as pessoas abstraiam esse diálogo. Inventem os seus diálogos. E aí elas serão livres. Então, Alice estava lá distraída com o seu livro,
fazendo uma coroa de flores, muito entediada, inclusive, porque não há nada de extraordinário para ela em fazer coroas de flores, quando de repente passa um coelho branco. Passa velozmente, e a roupa do coelho é importante. O coelho está vestido como um lorde inglês, um burguês típico daquela sociedade. E o coelho tem um relógio e a todo momento ele olha para o relógio desesperado, dizendo: eu estou atrasado, vou chegar atrasado. Neste ponto, eu paro novamente. Veja, este ponto não é à toa. Quando ele põe o típico burguês de cartola e tudo, o típico lorde inglês com o seu relógio correndo desesperadamente, que recado ele quis nos passar? Não sei. Mas que recado eu aprendi disso? Perceba. Perceba como, tal como o burguês, o tempo asfixia a gente. Sabe o que eu achei mais curioso deste coelho? Tô com uma coceira na boca. Sabe o que eu achei mais curioso deste coelho? É que o coelho, ele sai correndo pelo País das Maravilhas, atrasado por causa da porra do relógio dele, e ele não presta atenção no que está em volta dele. Você está no País das Maravilhas, coisas extraordinárias acontecendo, e você está preocupado com o seu relógio. Isso poderia ser engraçado, mas isso é trágico do ponto de vista que isso acontece conosco muitas vezes. Quantas vezes nós não saímos desesperados de casa atrasados, saímos correndo e deixamos de dar um tempo para nós mesmos de observarmos o cotidiano? Como nós podemos nos curvar? Estou dizendo nós como sociedade. Como é que nós podemos nos curvar diante do tempo desta maneira? Como é que nós podemos dar tanta autoridade para o relógio assim? Faça um autoexame do seu cotidiano. Perceba quantas vezes perceba como o nosso ritmo está alucinado de vida. Quanto nós nos desesperamos. Olha, eu vou dar um exemplo que aconteceu aqui no canal. Um dos primeiros vídeos, inclusive o comentário está lá, é um vídeo sobre Sartre. Podem clicar lá depois, vocês vão ver o comentário. O camarada comentou o camarada colocou um comentário lá no vídeo falando assim: puxa, eu tinha dado uma aula de 1 hora e alguma coisinha, e ele falou assim: puxa, enrolou muito, alguma coisa assim, né? Enrolou muito. Poderia ter feito o vídeo em meia hora. Perceba uma coisa. A pergunta que eu gostaria de ter feito é: escuta, você vai ganhar meia hora para quê? Você entendeu? Você entendeu a minha pergunta? Eu saio correndo, você sai correndo, todo mundo correndo. Todo mundo desesperado. Todo mundo sendo surrado pelo relógio, como se o relógio estivesse atrás da gente com a chibata. E no final das contas,
nós estamos correndo para quê? O que nós fazemos no nosso tempo livre de tão sagrado que nós precisamos assim estar tão desesperados ao longo do dia? Será que não é a hora de nós pensarmos um pouquinho no ritmo que nós estamos levando a nossa vida? Eu estou, assim, eu estou pensando nisso como sociedade mesmo, sabe? Eu não vejo sentido nenhum em viver uma vida, assim, louca nesse ritmo. Pra quê? Pra quê? Então aqui, eu não estou fazendo nenhuma apologia contra o relógio. Isso seria uma besteira. Eu não tenho relógio, mas às vezes é importante você manter assim o controle da hora, você entendeu? Agora, eu sempre lembro, trata-se de você tiranizar o relógio e não o contrário. Isso vale para muitas tecnologias. Trata-se de nós controlarmos a tecnologia e não elas nos controlar. Então, para mim ficou muito claro quando eu vi o coelho branco correndo com o seu relógio desesperado. Porque, no fundo, quando eu vou para a Avenida Paulista, não vou muito, porque, enfim, moro longe e tal. Mas eu não consigo deixar de pensar, para quem mora em São Paulo, por exemplo, vai entender o que eu estou falando, eu não consigo deixar de pensar no coelho branco quando eu vejo as pessoas desesperadas. Aliás, não precisa ser só na Paulista, não. Em qualquer centro comercial grande, eu não sei onde vocês moram, mas isso não é muito difícil de você ver. A dificuldade que as pessoas têm de ficar paradas, assim, de lidar com a própria... Parece que as pessoas têm que estar sempre fazendo coisas. Vocês não acham estranho isso, não? Como as pessoas perderam a capacidade daquilo que os gregos chamavam de ócio, né? Parece que a autoconsciência ofende, porque as pessoas não conseguem, elas não podem ter momentos de autoconsciência. Elas precisam sempre estar fazendo coisas para que não tenham tempo de pensar nelas mesmas, porque talvez haja alguma coisa que elas não gostem nelas mesmas. Eu não sei o que acontece, mas eu acho que a nossa sociedade está indo um pouquinho além da conta nessa questão do tempo. Estamos correndo atrás demais e principalmente isso, correndo atrás e não aproveitamos para que nós corremos tanto, sabe? Essa é a pergunta. Nós estamos atrasados para quê, sabe? Essa é a reflexão que eu gostaria de fazer aqui com vocês. Eu acho que cabe uma releitura do nosso próprio cotidiano para ver o que eu faço com o tempo que eu ganho. Quer dizer, se eu vou voltar correndo para casa para ver o Big Brother, olha, me desculpe, o direito é de cada um de fazer o que quiser, tudo bem, mas porra, puta que pariu, hein? Não tem nada mais para gastar o tempo, não? Enfim. Alice corre atrás do coelho branco, cai na toca do coelho e ali ela entra em outro mundo. Ela fica caindo lá, tudo bem, chega no chão e entra numa sala com uma mesa e com o bolo que ela come, um bolo ou um negócio para beber lá, que comendo ela aumenta e diminui de tamanho.
Vocês leiam o livro ou assistam o filme da Warner, o filme antigo, né? Não o novo. O novo é uma porcaria. Assistam o antigo da Disney, leiam o livro, vocês vão ver lá o que aconteceu. Eu só gostaria nesta passagem de repercutir uma coisa. Alice, ela começa a mudar de tamanho, diminuir de tamanho toda hora. E num momento de aflição, ela falando com ela mesma, ela se angustia com a percepção de que, de tanto mudar de tamanho, ela não sabe mais quem ela é. Esta conclusão, ela é muito interessante para esse aspecto que nós vamos comentar agora. No fundo, a pergunta que está implícita neste trecho do livro é a seguinte: posto que nós, como homens mortais e finitos, estamos mudando sempre, o Leonardo de hoje não é mais o Leonardo de ontem, posto que as coisas são assim, como eu posso me definir se eu mudo sempre? O que me permite me definir se eu estou mudando sempre? Essa é a pergunta. É engraçado que Alice tenta primeiro se definir a partir do que ela não é. Então ela começa: eu não sou a minha amiga Ada, se eu não me engano é esse o nome. Eu não sou o fulano, eu não sou o ciclano. Bom, mas isso não é suficiente. Então ela tenta se definir pelo que ela sabe. Então ela começa a testar os seus conhecimentos para ver se, lembrando o que ela conhecia, ela lembrava quem ela era, mas ela também não consegue. E o momento mais interessante é que diante da incapacidade que ela tem para se definir, ela joga a definição nas costas do mundo. Ela diz: mundo, me defina aí. Então ela diz, lá embaixo no buraco do País das Maravilhas, ela olha para cima, para o mundo supostamente real, e ela diz: quem é que sou? Digam primeiro, olhando para o mundo. E se eu gostar de ser a tal pessoa que vocês me disseram que eu sou, então eu subo aí de volta. Se eu não gostar, eu fico aqui embaixo mesmo até que eu seja outra pessoa. Então, Alice conversando com o mundo e dizendo: mundo, por favor, me defina. E se eu gostar da definição que você me der, eu volto para você. Ora, isso é fantástico. É fantástico por quê? Bom, por duas coisas. Primeiro, é muito cômodo nos tornarmos definíveis pelo mundo. É muito cômodo isso, diante das angústias que nós temos com a vida, entregar a nossa liberdade na mão do mundo, para que ele cuide da nossa liberdade. Esse é o primeiro ponto. É muito cômodo fazer isso. Eu não sei o que fazer, eu entrego nas mãos do mundo. E eu chamo o mundo de qualquer coisa. Eu uso qualquer nome para o mundo. Eu posso chamar de Deus, eu posso chamar de sociedade, eu posso chamar de infraestrutura econômica, eu posso chamar de... como é que chama o Freud lá? De ego, alter ego, inconsciente. Eu posso chamar de qualquer coisa. O fato é muito cômodo me tornar definível. Eu não sei o que fazer, então eu entrego minha decisão na mão do mundo. Essa é a primeira questão. A segunda questão, que é mais dramática, é:
Alice se enfiou num buraco e virou para o mundo e falou: eu só vou sair daqui a hora que eu gostar da definição que você me der. Mas sabe qual é o problema? É que no mundo real não tem esse buraco. Embora nós queiramos que tenha, não tem. No mundo real não tem um buraco para nós enfiarmos a cabeça e dissermos: não gostei do que você fez comigo. Não gostei da definição que você me deu. Quero outra. Não tem. O mundo é o que é. E o mundo te define como ele acha que você é. Quem escolhe a definição que você tem não é você, é o mundo. E se você não gostou da definição que ele te deu, você que se exploda com a sua vontade. Ele te define e ele não tem apego nenhum aos teus sentimentos. Assim é o mundo. Nós não somos o que queremos ser. Nós somos o que somos. E somos o que somos porque o mundo diz o que a gente é, não nós. Você vai na Europa, por exemplo, e se você é uma mulher brasileira, pode ser que as pessoas achem que você é uma prostituta. Porque existe esse preconceito. E você o que faz? Nada. Você não pode fazer nada. O mundo acha isso de você. E nada vai fazer... Quer dizer, o mundo não vai parar de girar porque você não gostou do que ele disse pra você, entendeu? É assim que as coisas funcionam. O mundo é mais ou menos uma coisa assim, ame ou deixe-o. Se você não gostou da forma como ele te definiu, dane-se você. Ele tá aí. E se você não aceita isso, não existe uma toca do coelho que você possa se esconder. Embora muitos construam as suas tocas, mas não conseguem se esconder por muito tempo, ficar lá por muito tempo. Uma hora você precisa sair de lá. E quando você vai sair? Quando você precisar sair. Então, meu filho, ou você, quando sair, enfrenta as definições que o mundo tem pra você, ou você morre, né? Não tem outra escolha. Agora, dizer o que você é, você não vai conseguir. O mundo vai dizer o que ele quer que você seja. Tá? É isso. Depois, Alice consegue abrir a porta lá? Não consegue abrir a porta. Alice muda de tamanho várias vezes e começa a chorar. E aí, as lágrimas dela fazem um rio e ela acaba sendo levada por esse rio. No meio do rio, ela encontra outros animais. E os animais chamam ela, falam: ó, vem aqui, vamos para aquela praia ali. Ela vai. Ela chega na praia. E no primeiro momento, a discussão que se estabelece é: precisamos nos secar. Como vamos fazer isto? Alice põe-se a discutir sobre isso com um papagaio. E o papagaio usa uma argumentação ótima para convencer Alice. Ele fala o seguinte: Alice está discutindo com ele, Alice dá alguns argumentos e o papagaio simplesmente responde isso para ela. Escuta aqui. Eu sou o mais velho, portanto eu devo ter a razão. Então eu estou certo. Esse é o argumento que o papagaio usa para convencer Alice. Você vai dizer: bom, isso é escroto. É, mas isso é dito quantas vezes pra gente? Quantas vezes não usam argumento de autoridade para cima de nós? Quantas vezes nós já não ouvimos esse tipo de argumentação? Eu sou médico, portanto eu digo que isto é certo. Eu sou professor de história, portanto a história que eu estou contando é a verdadeira. Eu sou o guru, portanto eu digo que eu sou especialista. O especialista. Então,
Tá aí um bom exemplo de como o Lewis Carroll brinca com essa questão dos dois mundos. Veja, algo que no Alice no País das Maravilhas parece muito engraçado o papagaio usar esse tipo de argumento, porque para nós nos parece idiota, mas o fato é que também no nosso mundo usam. Então qual é a diferença entre os dois mundos? Não é? Depois de ouvir isso, Alice dá um jeito de se secar lá. E Alice começa a caminhar pela selva. E ela caminha, não com a minha, ela caminha, até que ela vive um dos momentos mais interessantes do livro, que é o encontro dela com a lagarta. Assim que ela se aproxima da lagarta, a lagarta lhe pergunta: quem é você? E aí veja, Alice, que já tinha tentado responder essa pergunta lá atrás e tinha se angustiado, é obrigada a enfrentar de novo essa pergunta. Mas Alice se obriga a dizer que não sabia a resposta. Alice fala para a lagarta: eu não sei responder. Eu mudei tanto que agora eu não sei mais o que eu sou. Você não acha isso estranho? E a lagarta fala: não. Alice continua: mas eu tenho certeza, lagarta, que quando você mudar e se transformar numa borboleta, você vai achar estranho, extremamente diferente e, portanto, estranho o que você achava antes. Ou o que você era antes. E a lagarta continua: não vou achar nada estranho. Por que eu acharia estranho? Perceba, eu quero voltar a esse ponto. Veja. Alice tentou se definir. Quem é você? Mas para se definir, Alice precisava de algo estável. Ela precisava de algo eterno, imutável. Ela precisava achar algo nela que não mudaria nunca para se definir. E, portanto, ela acha extremamente estranho que uma definição possa existir em algo que muda. Mas veja que não é o que a lagarta pensa. Alice diz: eu não posso dizer quem eu sou. Por quê? Porque eu mudei. Isso não é estranho? E a lagarta diz: não. Por que estranhar a mudança? Por que a mudança? Usando palavra filosófica, por que o devir? Ou seja, o devir, aquilo que está sempre sendo, aquilo que está mudando, por que o que está mudando seria tão estranho para mim, se isso é a regra do mundo? É o que está dizendo a lagarta. A lagarta está dizendo: eu mudo sempre, o mundo muda sempre, tudo que eu vejo muda sempre. Então por que eu vou achar estranho o que muda? Estranho é o que não muda. Porque, claro, num mundo que muda tudo, eu mudo sempre, o mundo muda sempre, seria estranho se algo não mudasse. Veja essa constatação: a mudança é a regra do mundo. Mas Alice não consegue entender isto, porque ela foi ensinada em um mundo estável, como nós, aliás. Como nós. Aliás, vocês eu não sei. Eu fui. Fomos ensinados que o mundo é simples. O mundo é um troço assim que é estável.
No mundo as coisas não mudam, ou mudam pouquíssimo, mas ali... Parece que nós só mudamos quando morremos, né? Agora ele mudou. E de certa forma, como Alice, parece que nós temos assim, uma percepção de que as coisas são eternas. Nós lidamos muito mal com as mudanças da vida. Quando a vida muda, nós nos entristecemos, nós nos chateamos. Por exemplo, o que nós cobramos do amor? Que ele seja eterno. Como ele poderia ser eterno? Como? Como é que eu posso exigir um amor eterno se eu sei que eu mudo, meu amante muda, minha amante muda, o mundo muda, todo mundo muda? E eu exijo um amor eterno. Como posso? Como pode isso ser verdade? Então, eu acho que o drama que está acontecendo aqui é uma pessoa que quer acreditar que o mundo é estável e eterno, mesmo sem ele não ser. E aí, como o mundo muda, o que a Alice passa a fazer é distorcer a sua visão do mundo para que ele continue eterno. E quando eu digo Alice, Alice é só um exemplo. Quantas pessoas não fazem isso? Quer dizer, procuram enxergar a realidade como algo eterno, mesmo ela não sendo. Como ela não é, ou uma coisa ou outra. Ou eu reconheço que a realidade muda, ou eu distorço a minha visão para manter a minha crença no imutável. Se eu distorcer a minha visão, o que acontece? O que acontece é a alienação, né? Eu sou obrigado a sair do mundo, a construir um mundo particular meu. Eu passo a viver em outro mundo. E esse era o mundo de Alice, não era o mundo das maravilhas. Perceba que diálogo interessante pode ser construído a partir desse trecho. Depois, Alice conversa com a porra da lagarta, e aí depois a lagarta vai embora. E a Alice fala assim pra ela, não, mas eu não sei pra onde ir, me ajuda aí. E a lagarta vira pra ela e fala assim, não, vá ao norte, qualquer coisa assim, vá ao norte. O norte é indicado pelo cogumelo, a lagarta fala. E a Alice vê um cogumelo gigante à sua frente. Só que com um detalhe, o cogumelo não tem nenhuma marcação. O cogumelo é uma coisa completamente lisa e completamente circular. Não tem qualquer marcação no cogumelo que indique o que é o norte no cogumelo. Entendeu? A lagartixa fala, vá para o norte. Mas como eu sei aonde é o norte? Olhe para o cogumelo. Aí ela olha, o cogumelo não tem qualquer indicação para onde é o norte. A lagartixa fala para Alice assim. Como é que ela fala? Ela fala mais ou menos assim. A direção correta que você deve ir é o oposto da outra. Ela fala mais ou menos assim. Então o que a Alice faz no final das contas? Não tendo o cogumelo uma marcação em si, a Alice cria a sua marcação. Então o que ela faz? Tem o cogumelo na frente dela, ela estende os braços, ela tira um pedaço do cogumelo aqui. Ah! Lembrei. Eu tô falando bobagem. Lembrei. Volta tudo. Recapitula. A Alice não estava perguntando para onde ir, para a lagarta. Ela estava perguntando como que ela poderia crescer novamente, porque ela tinha encolhido. Então ela queria saber. Lagarta, como eu faço para crescer de novo? A lagarta lhe responde. Coma o cogumelo. Um lado do cogumelo serve para crescer. O outro lado serve para diminuir.
Alice olha para o cogumelo e não há nenhuma marcação no cogumelo. E aí Alice fala, mas como eu sei que lado que cresce e que lado que não cresce? E a lagartixa se mandou. Como saber que lado do cogumelo cresce e que lado que não cresce? O que a Alice faz? Ela estende os braços, tira um pedaço daqui, o cogumelo está aqui na frente dela. Ela estende os braços o máximo que pode, tira daqui um pedaço do cogumelo, vocês não estão vendo, mas tira daqui um pedaço do cogumelo, daqui o outro pedaço do cogumelo, de um lado, do outro, e agora um lado cresce e um lado diminui. Ela come e de fato isso acontece. Um lado faz ela crescer, o outro diminuir. Esta passagem é espantosa. Não sei se vocês perceberam a narrativa. Percebam a narrativa. Eu vou recapitular. Alice quer saber como ela faz para crescer. A lagarta lhe fala: coma o cogumelo. Um lado do cogumelo faz crescer, o outro diminuir. O cogumelo não tem nenhuma marcação que indique qual lado é qual. Então, como Alice saberia que lado era o que crescia e que lado é o que diminuía? Não há marcações no mundo. Ela precisa criar as suas marcações. E ela o faz. Ela vai lá, tira daqui, de um lado e de outro. E ela cria o seu lado de cá e o seu lado de lá. Esta passagem é espantosa do ponto de vista filosófico. Por quê? O que se conclui daqui? O que é o cogumelo? É o mundo. O mundo sem as suas definições. E o que faz Alice? Diante de um mundo sem definições, ela dá uma definição para o mundo e vive de acordo com a definição. Esta passagem do cogumelo é espantosa, porque o cogumelo nele mesmo não tem marcações, não tem sinais que apontem em uma direção. Não há uma flechinha no cogumelo dizendo este lado aumenta, este lado diminui. O cogumelo é algo neutro. Cabe a Alice construir as convenções e viver de acordo com elas. A perspectiva aqui é essa, amigos. O mundo não está pronto objetivamente. Não há nada no mundo em si que o defina. Somos nós que definimos o mundo. O cogumelo representa o mundo. E o mundo, tal como o cogumelo, não tem marcações, não tem sinais, não tem indicativos. Não há critérios absolutos que digam o que é certo e o que é errado, o que é verdadeiro e o que é falso no mundo. Não há. Quem constrói esses critérios somos nós. É isso que a Alice fez nessa parte. A Alice e o cogumelo. Leiam esta parte. Está lá no capítulo do encontro com a Alice, do encontro da Alice com a lagartixa. Assim que a lagartixa sai, fica o cogumelo e a Alice tem que ela decidir diante de um cogumelo que existe sem sentido nenhum. Ela precisa decidir o que é um lado, qual é o lado que cresce e qual é o lado que diminui. O recado é claro.
O mundo o mundo não é dado a priori. O mundo não tem regras em si. Não há critérios objetivos para julgar a realidade. Ou critérios morais objetivos para dizer isto é bom. Por quê? Porque isso é natural. Não há nada natural. O mundo do homem é socialmente construído. Cabe a nós construir o mundo. Na natureza não há nenhum recado. Não há nenhum mosquitinho mágico que venha na minha orelha dizer, olha, isso é certo, isso é errado, isso é certo, isso é errado. Não. O certo e o errado é definido pelos homens. E essa passagem de Alice no cogumelo mostra isso. Mostra isso. Tá bom? Tá bom? Vejamos aqui o que mais podemos falar sobre a obra. Espero que a aula esteja transcorrendo muito bem. Veja, eu gostaria de terminar essa aula com uma reflexão de um momento posterior da obra. Alice, ela sai desse lugar que ela estava, ela anda pela floresta, encontra o gato, ela tem esse diálogo com o gato, que é fantástico, fantástico, tá certo? Lá, o gato se expõe como o único ser realmente consciente do seu papel ali dentro daquele mundo, seu papel conscientizador, né? Percebam, o gato é o único ser ali que sabe quem é. É o gato de Cheshire. Quando o gato está parado numa árvore e Alice pergunta, eu não sei para onde ir, para onde eu vou? E o gato diz, depende, para onde você quer ir? Eu não sei. E o gato diz, bom, se você não sabe para onde você vai, para qualquer lugar você pode ir. Se você for por aqui, você encontra a lebre de março. Se você for por aqui, você encontra o chapeleiro. Vá para qualquer lugar que você quiser. Os dois são loucos. Alice diz, bom, mas eu não quero encontrar gente louca. E ele diz, você não pode evitar. Todos aqui somos loucos. Nossa, é sensacional, velho. Todos aqui somos loucos. Quer dizer, não há um fundamento racional na construção que nós fazemos, ou lógico, na construção que nós fazemos do mundo. A construção que nós fazemos do mundo é eminentemente arbitrária e irracional. Depois Alice se encontra lá com o chapeleiro maluco. Acontece uma coisa muito engraçada, que Alice senta-se na mesa para conversar com o chapeleiro maluco, e existia uma regra naquela reunião, que era um desaniversário. A regra era a seguinte, eles sentavam o chapeleiro, Alice e a lebre de março, e tinha um outro personagem lá. E a regra era a seguinte, quando o chapeleiro terminasse de tomar o seu chá ou comer o seu negócio que ele comia lá, ele tinha que pular uma cadeira. E aí os outros personagens tinham que acompanhá-lo. Para quê? Para que ele pudesse usar talheres e pratos novos, limpos,
né? Ao invés dele limpar o que ele tinha sujado, ele pulava para a cadeira do lado que tinha coisas limpas ali, né? E Alice, num momento de sagacidade, pergunta para ele: bom, mas e quando você der a volta na mesa? E ele diz: vamos mudar de assunto? Por quê? Vamos mudar de assunto. Perceba, as definições e as convenções que os agentes fazem na realidade são arbitrárias. São indemonstráveis. Não há assim, um fundamento último. Não é seguro. Não há um porto seguro no mundo. Não há um lugar onde se escorar no mundo. O mundo está flutuando na realidade. Não há uma base sólida e segura para nós afirmarmos que isso é verdade, isso é mentira. Se nós começarmos a questionar os nossos primeiros princípios, chegaremos em princípios indemonstráveis. E aí ou a gente reconhece isso, ou a gente fala o que a Lebre de Março falou aqui, o que o Chapeleiro falou, vamos mudar de assunto. Mas enfim, eu passei por isso, mas eu não queria falar sobre isso não. Eles encontraram a Lebre de Março, tudo bem. Depois, e esse é o momento que eu gostaria de falar para encerrar esta aula, é o seguinte: Alice se encontra com a Rainha de Copas. Acontece uma série de coisas lá, tudo bem? Mas a Rainha de Copas convida Alice para jogar croquetes. Jogar um jogo lá. Ela, a rainha, a Alice e algumas outras cartas lá, alguns outros personagens. Leiam essa parte do livro. Eles começam a jogar. Só que a Alice percebe uma coisa. Quando a Alice vai bater na bolinha, que era o jogo, né? O taco dela era um flamingo. E quando ela vai bater, o taco dela desobedece e sai da direção da bolinha. Depois, a bolinha em si era um bicho. Um furão, eu acho, alguma coisa assim. E quando o furão vai entrar no círculo lá que ele tem que entrar para fazer o ponto, para marcar ponto no jogo, ele muda a direção também. Depois, as próprias argolas, que é por onde você tem que passar a bolinha do jogo, elas mudam de lugar também. Ali se percebe que todos esses bichos que participam do jogo, eles não têm um comportamento igual com todo mundo, não. No fundo, o jogo todo era organizado para a rainha ganhar o jogo, para a Rainha de Copas vencer. Então, quando um personagem ia ganhar da rainha, os objetos que deveriam ser neutros no jogo começam a favorecer a rainha. A bolinha obedece à rainha, o taco obedece à rainha. Os objetos do jogo começam a obedecer à rainha. E no final das contas, o jogo acaba sendo completamente injusto. Porque jogam, começam do mesmo lugar, mas o jogo não transcorre com as mesmas regras. A rainha tem privilégios no jogo que praticamente vão lhe dar a vitória. E por quê que ela tem esses privilégios? Porque ela é a dona do jogo. Porque ela é a poderosa do jogo. Porque ela é a dominante do jogo. Porque ela é a rainha. Porque ela tem o poder de mandar cortar as cabeças. Porque ela tem o poder, ela passa a definir o jogo de croquetes de modo que ela possa ganhar sempre.
Mas não sem antes que todos aqueles que joguem o jogo acreditam que estão jogando justamente. E só Alice percebe que o jogo é injusto. Esse era o jogo de croquetes que acontecia. O que nós podemos falar sobre isso? Nós podemos falar que o jogo de croquetes é apenas uma representação do que de fato acontece na realidade. O jogo de croquetes é uma miniatura da forma como as coisas acontecem de fato na nossa sociedade. A nossa sociedade é um grande jogo de croquetes. A moda do jogo aí da rainha. A nossa sociedade tem regras, tem instituições, tem, digamos, alvos. Mas a nossa sociedade não é justa com todos os jogadores. Quando nascemos, todos nós nascemos no mesmo lugar. A nós é ensinado a constante ilusão de que todos nós estamos submetidos às mesmas regras de jogo. A todos nós nos é ensinado nas escolas que todos são iguais e que todos nós temos a mesma oportunidade para conquistar o mundo. Quando nós vamos, por exemplo, prestar um vestibular, ir numa entrevista de emprego, prestar o concurso público, nos é vendida a ideia de que há uma neutralidade e de que há uma meritocracia nesses processos. Do tipo, a prova é a mesma, os conhecimentos cobrados são os mesmos, vence o melhor. Essa é a ideia que nos é vendida. Só que tal como no jogo dos croquetes da rainha, essa é uma ideia absolutamente mentirosa. Porque tal como no jogo, as mediações do mundo não são neutras. O mundo não é neutro. O mundo não é o mesmo para pessoas diferentes. As oportunidades não são as mesmas. As pessoas não recebem as mesmas armas para disputar o jogo social. O que só deixa claro que a realidade social, o mundo social, a sociedade é extremamente injusta. Os dominantes da sociedade, eles controlam os conhecimentos, as instituições e os mecanismos que irão manter os seus filhos como dominantes do jogo. Quando você fala em vestibular, por exemplo, de fato, as provas são iguais. Mas um vestibular, ele não é
ele não é a parte central de um processo. Ele é a conclusão de um processo. De que processo? De um processo educacional. Como é que você pode comparar, por exemplo, um garoto que estuda em escola particular a vida inteira, tem professor lá do melhor qualidade, tem quadra, tem biblioteca, tem apoio dos pais em casa, não precisa trabalhar, é blindado psicologicamente, depois faz curso de inglês, faz curso de francês, faz curso de árabe, faz curso da puta que pariu, faz curso de música, faz curso do caralho a quatro, ele faz curso. Como você pode comparar um garoto desse com um moleque de escola pública que nem aula tem? Que quando tem, o professor está desestimulado porque o salário é ruim e as condições de trabalho são péssimas. Aí depois você põe esses dois caras para competir e diz no vestibular, e diz que um ganhou do outro porque ele foi melhor? Ou a realidade é que um ganhou do outro porque a decisão já estava tomada, a vitória já estava certa, era apenas uma questão de legitimar. Imagine se você fizesse um jogo de tênis onde um jogador passasse 6 anos, 10 anos da sua vida treinando 5 horas por dia e o outro treinasse de vez em quando. Quem ganharia o jogo? Ora, não precisa ser nenhum gênio para descobrir isso. Então, o jogo de croquetes é uma imensa metáfora para falar sobre como é a sociedade. Eu não sei se foi isso que o autor quis dizer. Eu estou conjecturando. Mas veja, é muito interessante que o autor tenha criado um jogo que no final das contas beneficia a rainha. É feito para a rainha ganhar. Existe toda uma crença mágica de que as coisas são decididas de acordo com o mérito dos jogadores. E depois ganha quem tem que ganhar. Pronto. É assim. É assim. Presta-se o vestibular. Existe toda uma hipocrisia de que não, todo mundo pode ganhar, hein? Todo mundo está em mesmas condições, porque a prova é a mesma. E no final das contas, ganha sempre quem era para ganhar. É impressionante. É impressionante. Então, o que é, por exemplo, um concurso público, um vestibular? Vamos falar do vestibular. O que é o vestibular, se não a máscara legitimadora de uma injustiça já construída ao longo de uma vida? Oh, pelo amor de Deus! Então o mundo social é um grande jogo de croquetes, aonde para alguns a bolinha vai para a direção certa, para outros o taco é bom e outros não tem nem sequer taco para bater na bolinha. Entendeu? O mais legal dessa reflexão é que não no livro, ou pelo menos eu não notei assim, mas no filme antigo, com todas essas questões contras, Alice consegue ganhar da rainha. No mínimo ela consegue fazer um ponto, o que já era inconcebível. Todos se assustam quando ela marca esse ponto, porque assistam o filme para vocês verem. Porque não era essa a ideia. A ideia era que todos jogassem e no final a rainha ganhasse. Alice marca um ponto. Lá, se eu bem me lembro, a rainha fica contente com Alice. Mas no mundo real, o que acontece quando o pobrezinho lá com tudo contra consegue vencer suas condições?
adversas. Então é isso, gente. Essa reflexão me parece, quer dizer, o nosso mundo, ele está cheio dessas, eu vou dizer, máscaras legitimadoras. São assim, são momentos da vida que procuram dar ao processo social um ar de honestidade, um ar de meritocracia, como se todos estivessem onde estão por seus próprios méritos. Isso é falado assim com uma polpa, com uma arrogância extrema, quer dizer, não, se ele está ali, ele conquistou tudo isso. Quer dizer, o sujeito vê uma matéria do Eike Batista, aí vira assim, o Eike Batista enriqueceu, ganhou mais $1 bilhão. Aí o sujeito é capaz de dizer assim, não, mas se ele conquistou isso, ele trabalhou muito e mereceu. Ora, mas mereceu? Existe todo um jogo injusto que condena alguns agentes a ganharem e outros a perderem. E por uma, assim, coincidência absurda, aqueles que ganham são os que já têm o poder. E aqueles que perdem são aqueles que ainda não têm o poder. É uma coincidência absurda isso. Deve ser coisa da minha cabeça. Fato é que para que essa realidade não fique tão assim escancarada, é preciso que hajam momentos como vestibular, como prova da OAB, para que as pessoas tenham ainda a impressão de que o jogo é justo. De que as regras são as mesmas para todos. Eu não tenho culpa se 80% daquele pessoal é branco. As regras são todas para todo mundo. Tá bom? Então talvez seja isso que o jogo de croquetes queira dizer. O mundo social como um imenso jogo de croquetes. Beleza, povão? Beleza. Olha, gente, a obra Alice no País das Maravilhas é imensa, fantástica. E ela poderia ser abordada de 1000 formas diferentes. Eu procurei fazer aqui o meu recorte. Eu espero que o meu recorte tenha agradado. Eu poderia citar várias outras coisas aqui, mas eu prefiro que vocês leiam a obra e apreendam pelas suas cabeças. Bom, e vocês têm também a oportunidade de discordar do que eu estou dizendo também, né? Vocês podem ler a obra e entender o contrário. Certo? Então é isso. Espero que essa aula tenha sido agradável, boa, tenha te alegrado e, enfim, faça bom uso aí do canal, tá certo? Obrigado, gente, pela presença, pela atenção. Até uma próxima aula, a gente se vê. Tchau, tchau.